Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos estar falando sobre a Parashá Be'ar, e o tema de hoje é o conceito básico de redenção. A leitura da Torá dessa semana é na Parashá Be'ar. Na leitura dessa semana nós encontramos as mitzvot relativas à entrada na terra prometida para observar o ano de Yovel, o ano do jubileu. Ele começa com um grito de alegria e trombetas. Então, durante o ano, a terra deve ser pousada, ou seja, na terra ninguém faz nada, ninguém trabalha nessa terra, não tem semeadura, a colheita é espontânea e todas as propriedades elas devem voltar ao seu dono original. E os escravos devem ser postos grátis, ou seja, liberados. Todas as dívidas canceladas. Nós vamos perceber que o ano do jubileu, ele carrega uma unção de redenção muito forte, e nós vamos ver como é que isso aqui acontece. Então, esse ano do jubileu é um festival, uma festa muito importante aos olhos do Eterno, porque é o momento que o povo começa uma segunda vez, ou seja, há um recomeço para o povo. É um ano de libertação e é libertado do cativeiro. Então existem muitos paralelos que podem ser traçados para as nossas vidas no Messias e os pecados perdoados e sendo dado um novo começo. Ou seja, o ano do jubileu, quando ele é comparado com a figura de Yeshua, e Yeshua ele é o libertador, aquele que vem trazer o perdão, o remidor do jubileu. Dentro desse conjunto de ordens, o Eterno diz lá em Levítico 25:14. E quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprares da mão do vosso próximo, ninguém oprima ao seu irmão. Então, uma coisa muito interessante é que a Torá, ela nos chama a santificar as nossas transações comerciais, mostrando para a gente o seguinte: tudo que a gente fizer tem que ser feito debaixo de uma lisura e de uma santidade até nos negócios. E Levítico 25:12 diz: o Yovel deve ser santo para vocês. Ora, a ideia é que esse ano seja Kodesh, ou seja, santo, exige um tempo de separação em que a terra, tanto a terra quanto as nossas vidas, elas são reservadas para o Senhor. Então, quando alguém vende uma terra, é devido a dívidas. E quando alguém fica endividado, ele pode ter que vender a sua propriedade ancestral. Muitos são os elementos que levam uma pessoa a ficar endividada. E, por vezes, a pessoa precisa vender aquilo que é básico, que é a sua herança, que é a sua moradia, que é aquilo que ela tem para poder residir por conta de dívidas contraídas. No ano do jubileu, tudo isso volta para essa pessoa. Por quê? Porque a terra ela não pertence ao homem, a terra pertence ao Eterno. E quando o Eterno dá um pedaço de terra para alguém, aquela possessão ela é eterna. No tempo do jubileu, então, a dívida pode ser tão grande que um Goel, um redentor, é chamado para ajudar a resgatar, ou resgatar a propriedade ancestral. Pode ser que ele venha para resgatar a família, ou a família e a propriedade, tá? Isso é para que a terra seja mantida na família, dentro daquela tribo. Por quê? Porque o Eterno, ele deu para Israel a divisão da terra. Dentro da terra estavam as tribos, e cada tribo tinha o seu limite. E para que uma tribo não empobrecesse, fazendo com que a outra ficasse maior e mais rica, qual foi a solução que o Eterno achou? Que cada tribo deveria ter os seus limites, e as pessoas que vendessem as suas propriedades, elas deveriam retornar para elas, para nunca haver aquele conceito de pobre. Tá? Nunca haveria aquela pessoa que não teria nada, porque o Eterno já teria dado uma herança para os seus ancestrais, e essa herança seria mantida em família, ok? Quando isso aconteceu, então, o Goel, ou o parente redentor, ele era chamado para resgatar os seus parentes e da escravidão por dívidas, comprando de volta, como está descrito aqui em Levítico 25:47-48. Vamos ler? E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará,
Olha que coisa tremenda isso aqui, porque nós estamos falando aqui de alguém que empobreceu, teve que vender a si mesmo como escravo, vendeu sua propriedade, perdeu tudo. Aí um dos seus irmãos o resgatará. Essas palavras, elas são muito intensas, porque elas apontam também para Yeshua. Ou seja, ser resgatado ou redimido é ser retirado da escravidão, tanto da propriedade quanto da pessoa. Quem fez isso foi Yeshua, ok? Então nós vamos discutir isso aqui mais agora, nesse estudo aqui que fala sobre a paraxá semanal. Vamos ler agora Levítico 25, 23 a 27. A terra, além disso, não será vendida permanentemente. Veja que eu já citei que a terra é do Eterno. Então a terra, ela tem um contrato de comodato. A pessoa está na terra, ela usa da terra, mas a terra não pertence a ela permanentemente. Pois sois apenas estrangeiros e peregrinos comigo. Assim, para cada pedaço de sua propriedade, você deve providenciar a redenção da terra. Se um conterrâneo seu ficar tão pobre que tenha que vender parte de sua propriedade, então o parente mais próximo virá e comprará de volta o que seu parente vendeu. Ou no caso de um homem não ter parente, mas assim recuperar seus bens de forma a encontrar o suficiente para a sua redenção, então ele deve calcular os anos desde a sua venda e devolver o saldo ao homem a quem vendeu e assim retornar à sua propriedade. Aqui nós temos esse conceito muito tremendo de que tudo que existe no mundo, no universo, pertence ao Eterno. E ele deu para Israel essa forma de Israel poder se recuperar de algo que eles haviam perdido. Isso é muito interessante, porque isso mostra a grandeza do coração do Eterno, em que quando ele entrega para alguém uma promessa, essa promessa é definitiva, essa promessa é perene, essa promessa é eterna. Ou seja, o resultado dela é que o Eterno fez uma promessa na eternidade, ele cumpriu sua promessa e o homem, apesar dos seus deslizes, ainda tem a oportunidade de resgatar de volta. Na Bíblia hebraica, o Goel é um termo que significa redentor, e de acordo com as escrituras e a tradição rabínica, ele denota uma pessoa que é o parente mais próximo, e esse parente tem o dever de restaurar a propriedade, libertando o homem da escravidão, sendo responsável por vingar os erros cometidos contra o seu parente, seja de tribo, seja de pessoas. Tá? Na Bíblia King James, autorizado em outras Bíblias modernas, a palavra Goel é traduzida como parente, redentor e vingador. Só que lá em Isaías, o Eterno, ele é chamado de Goel de Israel. Ou seja, tá? O Eterno diz o seguinte: alimentarei seus opressores com sua própria carne, e eles ficarão bêbados com o seu próprio sangue, como com vinho doce. E toda a terra saberá que eu, o Eterno, sou o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacob. Esse conceito do Goel, ele é muito interessante, porque o Goel, ele é sempre alguém mais forte, mais poderoso dentro da família. Ele é aquela pessoa que, em última instância, caso aconteça qualquer problema, ele vai para resolver. Então, olha só que interessante, esse conceito, agora alinhado com o próprio Eterno, ele mostra para a gente o seguinte, que o Todo-Poderoso, em última instância, ele é o Redentor de Israel. Caso tudo dê errado, o Eterno vai se manifestar para poder redimir Israel. E, logicamente, redimir nossas vidas também, porque isso aponta para mim e para você, mostrando o seguinte, que todas as vezes que nós precisarmos da solução e de redenção, nós temos alguém que é mais forte e mais poderoso para poder fazer isso para nós. Então, de acordo com Isaías 49, 26, todas as responsabilidades do Goel estão listadas. O Eterno é aquele que restaura a herança de alguém, aquele que salva e aquele que vinga os erros cometidos contra o seu povo. Tudo isso aqui, a gente vai perceber que nós estamos precisando hoje. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos que o Eterno nos restaure a herança. Nós estamos precisando que o Eterno nos salve e que o Eterno vingue os erros cometidos contra nós, porque muitos têm se levantado contra nós, não só no Brasil, como em todo o mundo. Pessoas se levantando contra os servos de Yeshua, matando-os, e há
agora a necessidade do Goel aparecer, da figura do Goel vir para nos trazer a redenção. E Shaul, né, nosso querido apóstolo Paulo, ele escreve: minha é a vingança e eu a retribuirei, atribuindo isso ao Eterno. Ou seja, eu e você não temos que nos preocupar de como isso vai acontecer. A nossa única certeza será: vai acontecer e Yeshua fará isso por mim e por você. Todos os que se levantaram contra os servos do Eterno, contra Israel, contra a igreja, na história pereceram. Não vai ser diferente agora. Vamos só ver a forma e o tempo em que o Eterno fará isso através de Yeshua. Na escatologia judaica, o termo Mashiach, ou Messias, né, passou a se referir a um futuro rei judeu da linhagem davídica, que se espera que seja ungido com óleo sagrado de unção e governe Israel durante a era messiânica. Então, esse aqui é o conceito da escatologia judaica. E ele continua dizendo o seguinte: o Messias é frequentemente referido como Rei Messias. Ele não é só ungido, ele é o Rei Messias, ou Melech HaMashiach, e em aramaico, Malha Meshiach. Então, do ponto de vista dos judeus ortodoxos, geralmente sustentam que o Messias será descendente de seu através da linha do rei Davi e reunirá os descendentes de Jacó de volta à terra de Israel. Dará início a uma nova era de paz, construirá o terceiro templo, ele será pai de um homem que é herdeiro e reinstituir o sinédrio, entre outras coisas. A expectativa rabínica, né, do Messias é derivada da aliança davídica. Tudo isso que eu li para você aqui é a opinião de alguns rabinos. Nem todos os rabinos concordam com isso. Por exemplo, o Messias ele reunirá todos os judeus em Israel. Isso já começou a acontecer, ok? Então o Espírito Santo já tem feito isso, tá? Uma outra coisa, ele dará início a uma nova era de paz? Sim, e Yeshua fará isso no milênio. Ele construirá o terceiro templo? Talvez não. Talvez o terceiro templo já seja construído agora, não pelas mãos do Mashiach, de Yeshua, mas pelas mãos do próprio povo de Israel. Ele vai reinstruir ou reconstruir ou realocar o sinédrio? Não, porque isso já está praticamente pronto. Então, essa opinião dos rabinos, por vezes, ela varia de rabino para rabino e de linha do judaísmo para a linha do judaísmo. Por que isso, irmãos? Porque na realidade a gente sabe que Yeshua vai vir fazer certas coisas, mas outras estarão prontas quando ele se manifestar, tá? Agora, a questão da aliança davídica, ele já se refere às promessas que o Eterno deu a Davi por meio do profeta Natã, que se encontra em 2 Samuel 7. Resume-se em 1 Crônicas 17, 1 a 14 e 2 Crônicas 6, 16. Na aliança, o Eterno promete que da linhagem de Davi o Messias viria, ponto. Isso nós sabemos que já se cumpriu, porque Yeshua é da linhagem de Davi. Muitas pessoas em Israel, na época de Yeshua, quando viam Yeshua, sabiam que Yeshua estava por perto, eles gritavam e diziam: Yeshua ben David, Yeshua filho de David, tem misericórdia de mim, tá? E ele estabeleceria um reino que dura para sempre. Isso está profetizado também em Daniel, tá? Isso já vai acontecer. E é por isso que a palavra dos rabinos do Midrash Terrilim diz o seguinte: através de Judá o Eterno será conhecido. Por quê? Porque o descendente de Judá, Davi, geraria o Messias, e o Messias faria o Eterno conhecido em toda a terra de uma forma ampla, tá? E qual é a condição para isso acontecer? Essa é uma aliança incondicional e o Eterno não impõe condições de obediência para que ela se cumpra. O que significa o seguinte: a promessa do descendente de Davi, ela viria ou de qualquer forma, sendo Israel fiel ou não. Esse pacto davídico, né, ele centra-se em várias promessas importantes feitas a Davi. E o Eterno afirma a promessa da terra que ele fez a Abraão e no Sinai, trazendo de volta ao contexto da Torá. Então, quando a gente fala sobre a promessa que o Eterno fez a Davi, antes de Davi, tivemos os patriarcas, tivemos
Moshe, a Torá, e tudo isso está implícito dentro da promessa feita a Davi, entendeu? E o Eterno, então, ele colocou assim: providenciarei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei para que tenham uma casa própria e não sejam mais perturbados. Pessoas perversas não irão mais oprimi-los. Então o Eterno prometeu que o filho de Davi, que sucedesse o rei de Israel, que seria Salomão, construiria o templo. Então isso é muito interessante, porque Davi tinha as mãos manchadas de sangue, ou seja, Davi, ele foi um guerreiro sempre. A função de Davi era atuar, de certa forma, como vingador do Eterno. Ele estabeleceu a monarquia da forma como o Eterno sempre desejou, conduziu Israel até a presença do Eterno e, na hora de construir o templo, ele preparou todo o material para que Salomão pudesse fazer isso. Então, foi colocado assim, 2 Samuel 7, 12 e 13. Eu levantarei a tua descendência para te suceder, tua própria carne e sangue, e estabelecerei o seu reino. Ele é quem vai construir uma casa para o meu nome. Está falando de Salomão. Tá? Essa promessa ela vai continuar e vai se expandir, dizendo: estabelecerei o trono do teu reino para sempre. A tua casa e o teu reino durarão para sempre diante de mim. Teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, o que o Eterno está dizendo para Davi é algo que acho que todo homem que é servo do Eterno sonharia. Receber a promessa de que da linhagem dele viria o Messias e que o reino dele duraria para sempre. Ou seja, a linhagem davídica real nunca acabaria. Isso é uma promessa que qualquer um de nós gostaria de ouvir. E Davi ouviu e foi fiel ao Eterno. Então, de acordo com essa promessa feita a Davi, o outro filho de Davi, governaria para sempre e construiria uma casa duradoura. Como eu disse para vocês, essa é uma referência ao Messias, onde Yeshua é chamado de filho de Davi, em Mateus 21, 9 e em outros lugares. Agora, vamos falar um pouco dessa ideia de casa, reino e trono, que vai ser estabelecido para sempre. E é significativa, demonstrando que o Messias vem da linhagem de Davi, ele vai estabelecer um reino a partir do qual ele reinará. Isso já aconteceu? De forma física, ainda não, tá? Então, o resumo disso, ele termina onde? Termina em Yeshua, que já veio na primeira etapa como Ben Yosef, trouxe já a redenção para o homem, vencendo a Satanás, vencendo ao diabo, e agora ele vai vir para poder tratar só com Israel. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Yeshua, depois de salvar Israel, no final da grande tribulação, ele vai reinar em Jerusalém, estabelecendo o trono, e isso será algo eterno, ok? Então isso mostra que aquela promessa feita lá atrás para Davi, independente dos erros que ele cometeu, independente das besteiras que ele fez, se cumpriu. E essa profecia, ela ainda está em andamento, porque a profecia, nós temos profecias em 3 categorias, tá? A primeira categoria é aquelas que estão cumpridas, já foram cumpridas e não tem mais o que cumprir. A segunda são profecias que estão em andamento, ou seja, coisas que começaram no passado e ainda estão ocorrendo, acontecendo no presente. E temos aquelas que se cumprirão, que diz respeito ao futuro. Então, como resultado dessas descrições na Torá do Goel, ele, o Eterno, é aquele que restaura a herança de alguém, aquele que salva e aquele que vinga os erros cometidos do povo. A razão pela qual o Eterno nosso Deus no céu é aquele que faz estas coisas é porque ele é aquele que dá poder ao Messias para fazer isso. Então, como é que a gente interpreta isso? O Eterno saiu do trono para fazer as coisas? Não. Ele mandou os seus agentes. E nesse caso, o agente do Eterno é Yeshua. Então, quando a gente pega a figura de Yeshua, nós vamos perceber o seguinte: ele já fez muitas aparições na Torá, na Tanakh, representando o Eterno, e na Brit Hadashah ele veio em carne. E após isso ele vai aparecer em glória para poder remir o seu povo, para poder vingar o seu povo. Então, todas essas revelações, quando Shaul fala de Yeshua vingando o seu povo, ele aparecendo como no céu em chamas de fogo,
que é um símbolo de julgamento, tudo isso mostra para a gente o seguinte, que aquela expectativa messiânica, ela se cumpriu em Yeshua, entendeu? Então, o Pai enviou do céu Yeshua para poder ser o nosso Redentor, para redimir Israel. E Shaul, ele explica isso de forma explícita, mostrando que Yeshua é o nosso Redentor. Ok? Então, nós temos aí a certeza de quem é Yeshua. Ele é o nosso Goel, ele é o nosso Redentor. E outra coisa, amados, quando nós pegamos toda a descrição dos sábios acerca do Mashiach, em toda a história da humanidade, ela só se encaixa em uma pessoa. Ora, eu não tenho então como duvidar. Se encaixa só em uma pessoa, e os sábios, eu não estou falando de uma pessoa que escreveu tudo, eu estou falando de centenas de sábios que escreveram, deixaram seus registros da tradição rabínica e que se cumpriram todos em Yeshua. Dá para duvidar disso? Difícil, né? Aí Shaul vem falando sobre a redenção, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Elohim, sendo justificados como um dom pela sua graça, por meio da redenção que está no ungido Yeshua. A redenção aparecendo aqui. Agora, Shaul falando com Tito, acerca de Yeshua, que se entregou por nós para nos redimir, olha a redenção de novo, de toda a maldade, para purificar para si um povo de sua possessão, zeloso de boas obras. Novamente aqui Shaul está dando para nós as bases escriturísticas do Redentor, sempre voltando para Yeshua, tá? De novo aqui, o ungido nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que se pendurar no madeiro, a fim de que no ungido Yeshua a bênção de Abraão viesse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Novamente o resgate, tá? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para que pudesse redimir, novamente o conceito do Goel, os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. Agora em Colossenses ele diz assim, que se entregou por nossos pecados para nos resgatar deste presente século mal, de acordo com a vontade de Elohim e Pai, do nosso Elohim e Pai. Mais uma vez, esses versículos estão aqui só para a gente reforçar que tanto na Torá quanto na Brit Hadashah, o conceito de Goel, ele é presente e atuante. E mais uma vez, voltando sempre para a mesma pessoa, Yeshua, tá? Agora vamos ver 1 Pedro. Mas como o santo que vos chamou, sede também santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sereis santos porque eu sou santo. Se você se dirigir como pai, àquele que julga imparcialmente de acordo com o trabalho de cada um, conduza-se com medo ou com temor durante o tempo de sua estadia na terra, sabendo que você não foi redimido com coisas perecíveis, como prata e ouro de seu fútil modo de vida, herdado de seus antepassados, mas com o sangue precioso, como de um cordeiro imaculado o sangue do ungido. Olha que coisa interessante, a redenção vem através do sangue de Yeshua. Pedro falando isso. Shaul, em Romanos 3, ele descreve essa dívida que nós temos diante do Eterno, devido ao nosso pecado, e como o Messias e Yeshua nos redime dessa dívida. A pergunta é, qual a razão da dívida que nós temos com o Eterno no céu? Tito 2 e Gálatas 3 e 4 afirmam que estamos sendo redimidos de atos ilícitos do pecado e que Yeshua nos redimiu da maldição da lei, no sentido de que pelos nossos pecados nós somos culpados diante do Eterno. Como é que essa questão de ser redimido da maldição da lei? Porque, irmãos, a Torá, ela nos aponta o pecado. E o pecado gera morte. Se eu recebi o perdão dos meus pecados, a maldição da lei, qual era? Que a alma que pecar, essa morrerá, ela é extinguida em mim no seguinte sentido: quando eu paro de pecar, aquela maldição cessa na minha vida. Ou seja, eu não vou mais insistir naqueles pecados
que eram recorrentes na minha vida e que faziam com que eu, então, ficasse prisioneiro de tudo aquilo. A desobediência, tá? A desobediência, ela é uma maldição. Então, o que a Torá faz? Ela mostra para mim o caminho da obediência, para que eu possa sair do caminho da desobediência e entrar por um novo caminho, tá? Então, Yeshua também nos resgatou desse presente século mal. O que é isso? Nós somos redimidos desse sistema maldito, dessa concepção demoníaca de que as pessoas têm que fazer as coisas para poderem simplesmente pecar, para serem desobedientes ao Eterno. O sistema nos leva a desobedecer ao Eterno e a sua palavra. O sistema nos leva a nos voltarmos contra a palavra do Eterno. Porém, a palavra do Eterno, ela nos conduz em santidade, e vivendo dentro desse sistema de desobediência, nós ainda conseguimos obedecer ao Eterno e a sua palavra, alcançando assim a salvação e a redenção. Observe como ele menciona que a pessoa é julgada por suas obras e que não fomos redimidos por prata e por ouro, como no caso do humano Goel, no que diz respeito às coisas terrenas. Então Pedro e o Shaul estão enfatizando o significado dessa redenção espiritual, e que a Torá conecta entre os reinos terrestre e espiritual, e esse restabelecimento da nossa aliança com o Eterno. Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário, irmãos, que a gente entenda que a vida de Yeshua, ela foi importante por uma coisa muito básica. E Yeshua, ele conseguiu fazer o que nenhum homem fez. Ele conseguiu vir para o mundo de uma forma milagrosa, viver sem pecar e morreu para redimir toda a humanidade. Ou seja, a escravidão espiritual sobre a qual nós estávamos presos, ela foi quebrada através de Yeshua. Ou seja, isso fez com que nós tivéssemos então um relacionamento diferenciado com o Eterno nosso Pai. Então Yeshua assumiu como Goel essa perspectiva de redenção espiritual e física, porque o espiritual ele vai refletir no nosso corpo físico. Toda vez que alguém recebe a salvação, isso reflete também na sua vida pessoal, reflete na sua vida física. Ele é curado de enfermidades, ele tem uma nova perspectiva de vida através da salvação em Yeshua. Então, de acordo com esses escritos apostólicos, Yeshua nos redime do poder de Satanás. Qual que é o poder de Satanás? Você lembra que Shaul escreve que nós não lutamos contra carne e sangue. Então tem as tentações, o julgamento vindouro, a morte, tudo isso é o poder de Satanás. E o quanto Satanás pega e aprisiona uma pessoa, inclusive a mente dela, fazendo com que a pessoa não tenha, de certa forma, uma liberdade total para ela decidir naquilo que ela quer. E hoje nós sabemos que isso acontece em muitos casos e em muitos lugares do mundo. Quando Yeshua ele encarna, quando ele se torna homem, ele está no mesmo plano que eu e você, para que ele pudesse vencer o pecado, morrer e ressuscitar. E tudo isso também mostra o seguinte, que a vitória de Yeshua contra Satanás foi plena. Isso permite que eu e você desfrutemos dessa mesma vitória, entendeu? E isso está relacionado àquela dívida que o homem tinha com o Eterno, porque o profeta Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós recebemos o perdão dos nossos pecados através de Yeshua. Lá na Torá, um animal inocente precisaria morrer em lugar do pecador, para que os seus pecados fossem cobertos. Mas eu e você morremos através do sangue de Yeshua. Ou seja, nós morremos para o mundo para podermos ressuscitar para uma nova vida em Yeshua, para nós sermos santos, justos, para que nós pudéssemos viver uma vida diferenciada. A redenção, ela ainda capacita a gente a receber as bênçãos prometidas nas Escrituras. Tudo que está prometido na Torá, para Avraham, Yitzhak, Yaakov, depois para Davi e para os demais, tudo isso nós podemos ter acesso a essas bênçãos, desde que nós sejamos obedientes.
Então, uma observação muito importante aqui sobre o Goel, segundo a tradição judaica, que quando não havia herdeiro, um tribunal tinha o direito de assumir a posição de Goel. Então, não há ninguém, a pessoa não tem família, não tem ninguém. E aí, o tribunal vai e assume a responsabilidade de ser o redentor. Isso nos mostra o conceito de corte celestial, tá? Então, essa corte celestial, ela se posiciona para julgar homem, mulher ou criança, devido ao seu pecado. E a corte celestial, ela tem capacidade e isenção para decidir quem vive e quem morre, ok? Só que tem uma coisa aqui que precisa ser dita. O inocente não morreria com o culpado. A punição é sempre para o culpado e nunca para o inocente, ok? Então, aqui esse texto aqui de Deuteronômio 24, 26 e 2 Reis 14, 6, ele diz isso, que os pais ou os filhos não serão mortos pelos pecados dos pais. Cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Então, isso aí é para que evitasse também aquela questão de rixas geracionais, quando alguém matava uma pessoa da família, de outra família, e aquela família queria se vingar, depois ele continuaria uma vingança que nunca teria fim, tá? Então, o rei também, ele teria essa autoridade judicial. Vemos o caso de Salomão, quando ele julgou daquelas duas mulheres e a criança. Então, o Messias, ele é chamado para ser o Melech HaMashiach, para poder ser rei, juiz e senhor de toda a terra. Então, aqui nós temos um exemplo na vida do rei Davi. Então, esse texto ele é bem longo, eu vou lê-lo para depois a gente explicá-lo. Ora, quando a mulher de Tecoa falou ao rei, ela caiu com o rosto no chão e se prostrou ao seu auxílio. Socorro, rei, disse-lhe o rei. Qual é o teu problema? Ela respondeu, na verdade sou viúva porque meu marido está morto. Tua serva tinha 2 filhos, mas os 2 lutaram juntos no campo e não havia quem os separasse. Então um golpeou o outro e o matou. Agora eis que toda a família se levantou contra a tua serva e dizem, entregue aquele que feriu seu irmão, para que possamos matá-lo pela vida de seu irmão que ele matou, e destruir o herdeiro também. Assim eles extinguirão o meu carvão que sobrou. O que ela está querendo dizer aqui? A única chama da família, aquele carvão em brasa que sobrou, que é o descendente. De modo que meu marido não tenha nome nem vestígio algum na face da terra. Disse então o rei à mulher, vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher de Tecoa ao rei, ó meu senhor, rei, a iniquidade é minha e da casa de meu pai, mas o rei e o seu trono são inocentes. Disse, pois, o rei, se alguém te falar, traga-o a mim, e ele não te tocará mais. Então ela disse, por favor, que o rei se lembre do eterno teu Criador, para que o vingador de sangue não continue a destruir. Caso contrário, destruirão meu filho. E ele disse, tão certo como vive o eterno, nem um fio de cabelo do teu filho cairá no chão. Disse então a mulher, deixa que tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E ele disse, fale. A mulher disse, por que então você planejou tal coisa contra o povo do eterno? Pois ao falar esta palavra, o rei é como aquele que é culpado, no sentido de que o rei não traz de volta o seu banido, pois certamente morreremos e seremos como a água derramada na terra, que não pode ser recolhida. Mesmo assim, o Eterno não tira a vida, mas planeja caminhos para que o banido não seja expulso dele. Ora, vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me amedrontou. Então sua serva disse, deixa-me falar agora com o rei, talvez o rei execute o pedido de sua serva, pois o rei ouvirá e livrará sua serva da mão do homem que deseja destruir a mim e meu filho da herança de Deus. Então disse tua serva, por favor, deixe a palavra do rei meu senhor ser consoladora, porque como anjo do eterno, assim é o rei meu senhor, para discernir o bem e o mal, e o que o eterno teu Criador esteja contigo. Então o rei respondeu e disse à mulher, por favor, não escondas de mim nada que eu vá te pedir. E a mulher disse, por favor, meu senhor e rei, fale. Disse, pois, o rei, sou eu, a mão de Joabe, contigo em tudo isso? A mulher respondeu, como vive a tua alma, meu senhor e rei, ninguém pode virar para a direita ou para a esquerda de qualquer coisa que o senhor, o meu rei, não tenha falado. Na verdade, foi o teu servo Joabe quem me deu ordem, e foi ele quem pôs todas estas palavras na boca de tua serva.
Então a gente vai ver que a mulher está falando sobre o vingador de sangue e está falando sobre Joabe, que tinha sido banido, né? Então ela tenta traçar um paralelo com o eterno, que faz com que alguém seja exilado ou expulso, mas não tira a vida, que permite a possibilidade do Goel vir e redimir o exilado. Então ela está invocando agora o eterno e usando o seu exemplo de misericórdia para com Israel. Então, a partir dessa ideia, de toda essa história que eu li para você aqui, tá? Do Goel humano como redentor dos seus parentes em tempos de dificuldade, tem muitas alusões do eterno, como o divino Goel, como resgatador dos céus, que envolve o resgate não só de pessoas, mas do povo de Israel como um todo. E essa ideia de que o eterno vai redimir todo o seu povo, também aconteceu lá na época do período babilônico, quando no exílio de Babilônia o povo passou a confiar no Senhor novamente, e o Senhor os restaurou a sua terra, para que eles pudessem receber de volta a sua herança. Toda essa história de 2 Samuel, que nós lemos aqui, aponta para uma realidade. Até aquele que está exilado, ou seja, fora do seu país ancestral, precisa de redenção. Quantos judeus estão fora de Israel? Quantos judeus precisam retornar para Israel? Estão clamando pelo seu Goel, dizendo: eterno, nos leva de volta para a nossa terra, nós precisamos voltar, Senhor. Quantos ainda clamarão para que isso aconteça? O Redentor é, portanto, paralelo daquele que salva. Olha só que coisa legal isso aqui. A palavra hebraica para ele salvará é Yoshia, que é derivada da raiz salvar, e achar. E a raiz do nome, Yeshua. Então, o nome que foi dado a Yeshua nos revela o que ele fez. O Messias que salva. Porque o nome de Yeshua significa o eterno é a salvação. Então, se o eterno é a nossa salvação, ele é através de Yeshua, então Yeshua é o nosso Goel, ele é o nosso Redentor. E ele é esse nome Yeshua é uma contração do nome Yehoshua, porque foi Yehoshua que fez com que o povo pudesse entrar na terra prometida. Assim, Yeshua vai fazer com que o povo possa entrar na terra prometida. Nós, como crentes em Yeshua, esperamos isso. E uma coisa interessante, uma curiosidade: quando o anjo veio e falou com Miriam e deu para ela o nome do menino, que é Yeshua, ele diz o seguinte sobre ela, né? Ela terá um filho e você deve chamar o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele vai redimir o povo do quê? Do exílio? Não, do pecado. Porque o exílio, ele poderia acabar a qualquer momento. A força do pecado, só aquele enviado pelos céus poderia resolver. E foi justamente isso que Yeshua fez. Então, de acordo com os escritos apostólicos, né, novamente, o Eterno envia o seu Filho unigênito, Yeshua, para entregar a vida por nós, para nos redimir da nossa vida de pecado contra o Eterno. Então, como resultado, nós podemos inferir, e somos informados que há poder no nome de Yeshua, e que esse poder é que sustenta todo o universo. Esse poder, ele sustenta a criação, ele sustenta a humanidade, e nós precisamos então dirigir a nossa fé a Yeshua, que ele veio para nos salvar, ele morreu para nos salvar, ele ressuscitou para nos salvar. Então todos nós devemos ter nos nossos lábios o seguinte: vamos invocar o nome de Yeshua, porque Atos 2:21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está só em Yeshua, e eu e você precisamos falar isso para todas as pessoas que nós conhecemos. Então, esse conceito de salvação, ele não é estranho ao judaísmo ou aos rabinos. A Mishnah, ela fala o seguinte, falando sobre Pessah, né? A recitação lá de Pessah das bênçãos. Até que ponto ele deve recitar? A casa de Shammai, que é uma corrente do judaísmo, diz: até com uma feliz mãe de filhos. A casa de Hillel diz: até pedra de sílex em uma fonte de água. E conclua com a bênção da redenção. Então, essas bênçãos, elas são proferidas anualmente e também regularmente pelos judeus e pelo nosso povo nas suas orações.
E o Rabino Tarfon, ele diz o seguinte, que nos redimiu e os nossos ancestrais do Egito, mas sem a bênção final. Ou seja, o conceito de redenção no judaísmo ele é muito forte. Muito forte. Então, o que o judeu pensa? O judeu ora e diz assim, eterno nosso Criador e Criador de nossos ancestrais, que possamos chegar a outras estações e festivais em paz, alegres na reconstrução de sua cidade e jubilantes em seu serviço do templo, onde comeremos das ofertas e sacrifícios de Pêssar, etc. Até que o Senhor possa terminar a história de Israel. Então, isso também é uma coisa, amados, que eu e você precisamos entender, que dentro do judaísmo, esse conceito, ele é um conceito pleno, todo mundo espera a redenção. Um detalhe que eu acho que é muito importante a gente entender aqui. Na minha opinião, existem muitos sábios, muitos judeus ortodoxos, muitos estudiosos que creem em Yeshua, mas que não abrem a boca. Eles estão nas suas sinagogas, eles estão nas yeshivot, mas eles creem em Yeshua. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pega os escritos rabínicos, eles apontam para Yeshua de uma forma muito clara. Não há como a gente pegar e negar isso. Então, amados, se eles já têm esse entendimento, se judeus estão se completando com Yeshua, qual deve ser então a nossa postura em relação a isso? É mantermos-nos firmes na redenção que já recebemos, sem ser abalados pelos ventos que têm batido contra nós para arrancar a nossa fé. Então os rabinos também eles afirmam que o Eterno, o Todo-Poderoso, cumpriu suas promessas. E por isso nós devemos falar da bênção da redenção que ele providenciou para o seu povo e aguardar as estações, os tempos do Eterno e as suas festas em alegria e em paz. Então, amados, uma outra coisa que eu preciso que você veja é que tudo isso aqui é a tradição judaica. O judeu, ele está esperando o Messias, mas muitos sabem que o Messias já veio, entendeu? Então, o povo hoje tem voltado para o Eterno, as pessoas têm recebido Yeshua, têm se convertido, e aqui, o papel do Messias era fazer com que o povo retornasse ao Pai. Entendeu? Então essas pessoas estão andando no caminho do Eterno, e isso tudo através de Yeshua. Então, quando isso está acontecendo, nós vemos o seguinte: tudo o que os nossos sábios disseram tem se cumprido na história através de Yeshua. Louvado seja o Eterno pela salvação maravilhosa que nós recebemos em Yeshua. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, tá? Se você gostou, dê um like, favorite aí, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E olha, fala para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, tá? Espalhe esse vídeo por toda a nação brasileira. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, nos veremos no